Não vi vocês aí. Fala, pessoal do Canaltech, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um comparativo de 3 aparelhos. O Samsung Galaxy S22 com o Samsung Galaxy S22 Plus e com o Samsung Galaxy S22 Ultra. Para quem é cada um deles, qual a diferença? Vamos falar disso nesse vídeo. Muito bem, quais as diferenças entre os 3 aparelhos? Obviamente, naturalmente, dá para ver que cada um tem a construção um pouco maior que o outro progressivamente. Então, há uma opção mais compacta, uma equilibrada e uma maior para o aparelho que tem mais tela e mais capacidades. E isso é a primeira coisa a se notar entre os 3 Samsung Galaxy S22. Se em algum momento eu chamar de S22 Plus ou S22 Ultra ou só Plus, vocês entenderam bem. Os 3 são a linha Samsung Galaxy S22, só que esse nome de fato se aplica só ao primeiro, que é esse branquinho aqui. E apesar dele ser branco, os 3 têm opções de cores que seriam exatamente iguais, mas a gente optou assim porque esse é o único que é a opção mais compacta, então vocês conseguem diferenciar bem aí na câmera. Primeira coisa, apesar da diferença de tamanho entre eles, que para mim é a diferença mais óbvia entre os 3 modelos, eles têm quase tudo dentro muito parecido e algumas coisas são exatamente iguais. Então, até para facilitar para vocês, vamos só deixar claro no que eles são idênticos nesse primeiro momento. Primeira coisa, os 3 têm resistência à água. Então, independente da escolha entre o Galaxy S22 Ultra, o S22 Plus e o S22 normal, os 3 podem ter contato com água doce, ou seja, dá para você sofrer um pequeno acidente num copo d'água, derrubar algum suco neles, enfim, esse tipo de coisa, e o aparelho continua funcionando, sobrevive. Isso é uma coisa elementar para um aparelho que vai ficar tanto tempo com você, vai fazer tanta coisa, vai ser a sua estação de trabalho principal, o seu fotógrafo, ter esse tipo de resistência. E os 3 têm exatamente isso. Indo nesse aspecto de resistência, os 3 têm a mesma construção também. O Galaxy S22, o Galaxy S22 Plus e o Galaxy S22 Ultra têm a construção em alumínio e na parte de vidro eles têm Gorilla Glass Victus Plus como resistência. Então todos eles têm uma construção que suporta mais adversidades do dia a dia e também podem ser submersos. Então definitivamente não importa a opção, você leva um aparelho resistente para casa. Dito isso, que eles são exatamente iguais entre eles, fica óbvia a diferença. Se esse é o menor, esse é o maior e esse é o do meio, eles também têm pesos diferentes. Então, visto que é um comparativo, logo de cara, se você está escolhendo qualquer um dos aparelhos e falar se eles são iguais nesses pontos, eu vou pegar o mais leve. Bom, nesse caso, você está escolhendo o Samsung Galaxy S22. Ele é o mais compacto e mais leve dos 3, não é só ilusão de ótica. Ele tem ali 167, 168 gramas de peso aproximadamente. E é a opção mais compacta para quem tem essa preferência de levar um aparelho no bolso que é topo de linha, mas que é o mais discreto. Agora, se o objetivo é o equilíbrio entre mais funções e portabilidade, você vai para o do meio, que seria o Galaxy S22 Plus. Ele tem ali 195, 196 gramas aproximadamente de peso e fica certinho entre os 3 como opção. Agora, se a proposta é pegar o maior dispositivo para ter todas as funções, todas as características, naturalmente a gente vai para o Galaxy S22 Ultra. Ele tem ali 228, 229 gramas aproximadamente. Ele é o maior, é o mais robusto, é o mais pesado dos 3 e também é o que oferece mais itens e também carrega uma coisinha especial dentro dele. Sim, a S Pen vai dentro dele. Então, naturalmente, tudo isso soma mais massa no aparelho. Então, o mais completo, também mais pesado, o equilibrado e o mais compacto e leve. Essa é a ideia dos 3. Inclusive, nessa hora, você deixa nos comentários qual proposta faz mais sentido para você. Um aparelho mais compacto, o equilibrado mesmo, que seria a opção intermediária, ou ter tudo que é disponível na linha, só que com um aparelho mais robusto. Dito isso, vamos continuar o vídeo.
Muito bem, olhando de frente os três, novamente a óbvia diferença de tamanho fica evidente entre o Galaxy S22, o Galaxy S22 Plus e o S22 Ultra, mas, de novo também, fica muito a questão de que existem semelhanças muito grandes entre eles e que, de fato, escolher pelo tamanho faz sentido meramente pelo mais compacto e o mais estendido. Os três modelos utilizam uma tela Super AMOLED, na verdade é uma Dynamic AMOLED 2X especificamente, esse é o nome, porque além de ser uma tela AMOLED, que a gente já falou várias vezes no Canaltech, Samsung AMOLED significa exatamente isso que vocês estão vendo aqui. Tela preta é desligada, é o contraste infinito, são cores profundas, e tela colorida é tela ligada, brilhante, com cores vivas. Os três são assim. Os três têm o Infinity O, que é esse recortinho que você nem consegue ver dependendo do que está passando na tela, mas que quando você olha é o mínimo possível para que tenha a câmera frontal, que é o menos invasivo, para que você tenha o máximo de imersão no consumo de conteúdo. Então a proposta dos três acaba se assemelhando demais. Não é uma questão só de qualidade nas telas, elas têm também muita inteligência para funcionar de forma eficiente. Quando eu disse que elas são Dynamic 2X ali no começo, quer dizer que elas chegam até 120 Hz de atualização, ou seja, 120 FPS, 120 quadros por segundo de imagem, no joguinho que tiver suporte a isso, no vídeo que você assistir, que tiver 120 quadros, enfim. Só que não é necessário que uma tela que chega a 120 FPS faça isso o tempo todo, e esses aparelhos justamente entregam uma taxa adaptável de atualização. Ou seja, se você está lendo um texto, ele vai deixar essa tela trabalhando no mínimo possível de atualização por segundo e sua bateria vai durar mais. Agora, se estiver jogando o joguinho que tem suporte ou vendo um vídeo que faz sentido ter tanta fluidez, ele vai deixar a tela funcionando a 120 Hz. E essa é a parte smart de ver coisas. Isso combinado com o som estéreo faz todo sentido e torna a experiência de assistir e jogar nos três aparelhos muito imersiva. Diferença prática entre as três telas AMOLED. Nos três temos telas muito brilhantes para que você veja muito bem sob o sol. Está na parte de fora, está num parque, alguma coisa, você vai conseguir ver muito bem o display. Só que se você quiser ainda mais brilho, tem ainda mais brilho no Galaxy S22 Plus e no Galaxy S22 Ultra. O que significa que, independente da escolha, os três são o que há de melhor em telas na Samsung hoje. A diferença óbvia é que é incremental, você tem ainda mais, você tem algo ainda mais avançado quando opta pelo S22 Plus, quando opta pelo S22 Ultra. O tamanho entre eles. Galaxy S22 tem 6.1 polegadas de tamanho. O Galaxy S22 Plus tem 6.6 polegadas de tamanho e o Galaxy S22 Ultra tem 6.8 polegadas de tamanho. Realmente não dá essa impressão com os números do jeito que eles são, mas a gente já explicou no Canaltech. A medida de como a polegada funciona, ela deixa você meio tipo, um número parece... Não. Eles têm esse tamanho PMG, apesar do número ser muito parecido. Normal, acontece. Inclusive tem um vídeo bom sobre isso no Canaltech, com um dos tablets Samsung e um Galaxy S, que eu não me recordo qual, inclusive. Então, em termos de tela também, faz mais sentido a escolha baseado naquela pergunta. Você precisa do aparelho mais compacto possível, mas que tem toda a tecnologia de melhor que a Samsung tem hoje, ou do aparelho mais estendido, mais amplo e, novamente, com o melhor de tecnologia de tela da Samsung hoje. Essa é a escolha entre o Galaxy S22, o Galaxy S22 Plus e o Galaxy S22 Ultra. Um detalhe, viu? Essas telas são tão parecidas, oferecem tanto os mesmos recursos, que quando você está com qualquer um dos três aparelhos desligado, eles entram no modo Always On. O Always On deixa só uma partezinha da tela sempre ativa para você ver ou o relógio, calendário e as suas notificações em tempo real sem ter que ligar de fato o aparelho. E isso é econômico para a bateria e deixa sempre aquilo ali funcional o tempo todo. E é muito útil e os três têm. Da mesma forma, os três têm essa tela enorme protegida por Gorilla Glass Victus Plus, como eu tinha falado. Então, além de tudo, é uma tela resistente e com funções bem smart. Bora continuar? Continuando com as comparações entre os três, tem mais semelhanças ainda entre eles e, naturalmente, uma diferença que eu vou apontar, e nesse caso vai ficar por conta do Galaxy S22 Ultra. Então, pensando agora no Galaxy S22 normal, o mais compacto, e no Galaxy S22 Plus, o intermediário.
Esses dois aparelhos, em funções extras, são perfeitamente iguais. Na verdade, se a gente pegar até esse momento do comparativo, dá para quase dizer que o Galaxy S22 e o Galaxy S22 Plus são duas versões do mesmo aparelho num tamanho compacto e num tamanho um pouco maior. É mais ou menos isso. E nesse momento de falar de mais alguns extras, eles ficam exatamente iguais. Os três modelos que a gente comparou até agora, e naturalmente o Galaxy S22 e o S22 Plus, tem modo DeX. Ou seja, se você pegar esse aparelho aqui, ou esse aparelho aqui, ou esse aparelho aqui, os três contam com o mesmo modo de produtividade da Samsung. No modo DeX você escolhe se vai conectar com ou sem fio numa tela ou num computador, qualquer um dos três aparelhos, e usar eles como computador. Então se você já colocou seu e-mail aqui, seu WhatsApp aqui e tudo que você usa para trabalho ou então para outras coisas em qualquer um desses três aparelhos, plugando eles num monitor ou então estendendo essa experiência para uma tela maior, você pode ter uma experiência de fato de um computadorzinho aqui, só que numa tela grande. Então, eu posso ligar um mouse, posso ligar um teclado? Pode ligar em qualquer um dos três. Você pode usar ele como o gabinete do seu computador. Ele de fato fica ligado no seu monitor, nas suas peças, e você trabalha com ele fazendo todo o processamento e tudo mais. E é lógico que como é o mesmo Android que já está aqui, tudo que você usa está funcionando, não tem que configurar de novo, não tem que instalar de novo, e você abre isso em janelas. Então dá para trabalhar com multitarefa e mais de uma coisa ao mesmo tempo. E a mesma função nos três, tamanhos diferentes com as mesmas funcionalidades. E inclusive, para segurança, para você desbloquear eles, é só colocar a digital sua direto na tela e qualquer um dos três vai fazer a leitura ultrassônica da sua digital e pronto, você desbloqueou o sistema. Então, além de uma estação de trabalho, é uma estação de trabalho segura e por um acaso também é o seu celular, para qualquer um dos três. A única diferença entre eles, além do tamanho, é que o Galaxy S22 Ultra, esse aqui, ele tem uma coisa a mais, que fica aqui embaixo, que é a S Pen dele. E isso aqui, na minha opinião, é um item de produtividade muito interessante. E não é um objeto que é só para desenhar, como algumas pessoas podem pensar. Porque afinal, se é uma caneta, dá a impressão que só serve para escrever, mas não. Esse item serve para controle sem fio de algumas ações do Galaxy S22 Ultra, então você pode utilizar esse botão para tomar algumas ações nele, sim, conectado sem fio entre o aparelho e esse mini controlinho. E isto daqui, na minha opinião, para quem trabalha com tudo no celular, transforma o aparelho num item muito mais rápido e fácil de utilizar. Porque isso aqui serve como uma espécie de mouse, como um dispositivo apontador de alta precisão e velocidade. E no caso do S22 Ultra, é a maior precisão e maior velocidade que a Samsung já pôs numa caneta desse tipo. Lembra da linha Galaxy Note? Samsung Galaxy S22 Ultra, com uma S Pen super aprimorada, super precisa e que te ajuda muito no dia a dia. E com algumas ações suspensas que você toca no ícone dela, clica o botão e tem atalhos e usa o celular de uma forma rápida, assertiva. Então se você prefere esse método de trabalho, o Galaxy S22 Ultra tem ele e ela fica integrada no corpo do aparelho. Assim você não perde ela, não tem que carregar nem nada, ela tá aqui, sempre. Precisou usar, puxou de volta, guardou de volta, simples assim. E se não faz sentido para o seu perfil de usuário, o Galaxy S22 Plus e o Galaxy S22 têm todas as funções sem a S Pen. Então fica a escolha, se é um item que ajuda o seu fluxo de trabalho, está aqui esse extra. Se não, todo o resto também está aqui. Indo agora para as diferenças e semelhanças das câmeras do Samsung Galaxy S22, do Galaxy S22 Plus e do Galaxy S22 Ultra. Se fôssemos separar eles pelo que é igual e o que é diferente, seria bem simples. Galaxy S22 e S22 Plus são iguais. Pronto. É sério, eles têm exatamente o mesmo conjunto de câmeras. Se o seu foco é fotografia e gravação de vídeo, estes dois modelos são a mesma opção. Mesmo com o Galaxy S22 sendo mais compacto e o S22 Plus um pouco mais robusto. Se a sua opção é só produzir imagens, não há diferença. Esse módulo triplo de câmeras tem o mesmo resultado e oferece as mesmas possibilidades. Já no Galaxy S22 Ultra,
a proposta é outra, as câmeras são outras, então eu diria que não só existem diferenças, como são completamente diferentes. Então vamos lá, começando pelo Galaxy S22 e o S22 Plus, que são o mesmo aparelho em fotografia. Temos 3 câmeras. Para que o aparelho tem 3 lentes? Como é um aparelho compacto, é um smartphone, você não tem troca de lentes, você tem isso que está disponível no corpo deles. Mas a ideia é essa. Quando você faz fotografia profissional, você troca a lente de acordo com a situação ou com o seu gosto. E é isso que você vai fazer aqui. Você vai escolher qual câmera vai produzir a foto dependendo do seu objetivo. Na câmera principal, a ideia é tirar fotos noturnas com mais luz, tirar fotos em geral com altíssima qualidade. Na outra câmera, na segunda lente, você vai tirar fotos com zoom. Você vai tirar fotos em 3x de zoom ótico. Não é uma aproximação que você teria igual o sensor principal, só que editando depois. Não, são 3x de zoom real. Então essas lentes têm dentro componentes que de fato dão aproximação em 3 vezes. E elas servem para isso. Tanto a câmera principal quanto a câmera secundária tem estabilização ótica. Então você pode, na mão, segurando eles sem tripé, fazer a fotografia que ele vai estabilizar os componentes que estão ali e deixar a foto nítida. Isso ajuda para foto noturna, isso ajuda para fotografia em zoom também, que precisa dessa tecnologia o tempo todo, e você vai ter um resultado muito superior. E na terceira câmera, a gente tem uma ultra grande angular, para você tirar fotos bem amplas, de paisagens muito grandes e tudo mais, e também para fazer vídeos com super estabilização, porque para esse momento de gravar alguma coisa, é legal estar na ultra grande angular, que ela consegue compensar esse campo de visão para estabilizar vídeo de uma maneira bem mais interessante, para você que está na bicicleta filmando, enfim, alguma coisa bem radical. Em megapixels, a câmera principal do Galaxy S22 e do Galaxy S22 Plus produz uma foto com 50 megapixels de tamanho. Como eu falei, estabilização ótica, abertura de 1.8 para uma imagem mais clara e tudo mais. Na câmera de zoom ótico são 10 megapixels, então 3x de zoom com 10 megapixels de tamanho na foto. E na ultra grande angular, 12 megapixels para você fazer suas fotos super amplas. Memorizou tudo, guardou tudo, vamos para o diferente da mesa, o Samsung Galaxy S22 Ultra. A ideia não é tão diferente. Ele tem uma câmera de altíssima resolução, ele tem uma câmera de zoom e ele tem uma câmera ultra grande angular. Só que, para a câmera de zoom, ele tem uma extra para mais uma etapa de zoom ótico. Nos dois Galaxy S22 aqui, você vai até 3x com aproximação real, com zoom ótico. Isso também acontece aqui no Ultra. Então vai ter a câmera principal, a câmera de 3x de zoom ótico e ele continua, ele também tem uma câmera de 10x de zoom ótico. Então, dependendo da distância que você quer aproximar a foto, ele troca entre a câmera principal, para nenhuma aproximação, entre a próxima, para 3x de aproximação, e depois para de 10x de aproximação. Tudo zoom real, zoom ótico. E, naturalmente, ele tem mais uma câmera para fazer fotos ultra grande angulares, assim como os irmãos aqui. Na câmera principal, o Samsung Galaxy S22 Ultra produz uma foto com 108 megapixels de tamanho. Na câmera para aproximação de 3x de zoom ótico é uma foto de 10 megapixels, assim como os dois Galaxy S22 aqui. Na câmera de zoom de 10x ótico também são 10 megapixels. E na câmera ultra grande angular também são 12 megapixels, assim como eles. Também no Galaxy S22 Ultra há estabilização na câmera principal, naturalmente, e também tem estabilização ótica nas duas câmeras de zoom, então mesmo em 3x ou em 10x, ele vai manter a sua foto firme com você segurando ele na mão, não precisa de tripé. E ele também tem o vídeo super estável que os outros dois têm. Aí um detalhe, não importa qual dos 3 Galaxy aqui nessa mesa, todos filmam em 8K. Cada um segue as regras dos conjuntos de lente que a gente falou, mas os 3 filmam em 8K naturalmente. E pensando na câmera frontal para você fazer selfies ou gravar vídeos em primeira pessoa, mesma regra de tudo que a gente falou. O Samsung Galaxy S22 e o Samsung Galaxy S22 Plus têm a mesma câmera também na frente. Eles tiram fotos em 10 megapixels e filmam em 4K. Já o Galaxy S22 Ultra tira fotos em 40 megapixels e filma em 4K também.
Resumindo então, para quem se perdeu com tantos números, os 3 aparelhos são o que há de melhor em fotografia e vídeo na Samsung hoje, nesse momento. Eles são os topos de linha, mas quem opta pelo Galaxy S22 Ultra tem mais versatilidade. Então, se você tem o máximo de qualidade nos 3, no Galaxy S22 Ultra você tem possibilidades a mais. Ele vai um passo além, especialmente em zoom, que é uma coisa que ele literalmente tem uma unidade extra para mais uma etapa dessa aproximação. Inclusive, deixa aí nos comentários o que faz mais sentido para você. A proposta de zoom do Galaxy S22 Ultra ou ter toda a qualidade de foto num aparelho compacto, que seria no caso o Galaxy S22. Ou então o equilíbrio do que a gente falou até agora de características no Galaxy S22 Plus. Deixa aí nos comentários fofografia, porque fotografia de coisinhas fofas é maravilhoso. Chegando então na parte de bateria dos 3 aparelhos. Naturalmente, por terem tamanhos diferentes, tem baterias de capacidades diferentes ali dentro. Só que, novamente, existem similaridades, coisas que os 3 fazem muito parecidos ou de forma igual. Então, começando pelas partes iguais. Os 3 aparelhos têm suporte a carregamento rápido, ele é mais rápido ainda nos modelos mais avançados, então a gente vai falar certinho disso, mas os 3 carregam rápido, os 3 carregam sem fio, se você tiver um carregador sem fio que seja compatível com qualquer um dos 3, eles carregarão sem ter que colocar cabo. Eles também são compatíveis com carregamento reverso sem fio, ou seja, se você colocar um fone de ouvido Samsung atrás de qualquer um deles e ligar o compartilhamento de carga, eles começam a carregar o fone. Ou se por um acaso você tiver os 3 na sua casa, você pode carregar um usando o outro, literalmente. Porque dá para carregar um celular na traseira do outro, sem fio, e pelo compartilhamento de carga sem fio. Como eu disse em outras características, o Galaxy S22 Plus e o Galaxy S22 Ultra são os mais avançados. Os dois carregam a 45 watts de potência, para você com carregador de 45 watts da Samsung, vai carregar eles nessa velocidade máxima de carregamento rápido. E no caso do Galaxy S22, o mais compacto, até 25 watts de carregamento rápido. Se você colocar o carregador de 45 watts nele, ele vai até 25. Então você pode ter o mesmo carregador para os 3, só que eles vão respeitar essa velocidade máxima cada um. Uma diferença simples, mas não tão óbvia. A diferença óbvia, como eu falei, fica por conta do tamanho das baterias, já que o tamanho deles é diferente e o peso também. O mais compacto tem a bateria de 3.700 mAh, que está aqui no Galaxy S22 normal. Ele também tem a menor tela dos 3, então ele também tem o consumo proporcional a isso. Então, na hora de você fazer um cálculo ou uma simulação de quanto de bateria você tem, depende do seu perfil de usuário e também respeita a obviedade de que uma tela menor consome menos energia. Então, os 3 são celulares que duram bastante e aguentam o dia de atividade. Só que naturalmente depende muito do que você vai fazer. Se você exige mais dos aparelhos com fotografia e vídeo, o rendimento não vai ser o mesmo de quando você tem eles em espera, com o modo Always On, por exemplo, ali mostrando as notificações. Do mesmo jeito que jogando, o consumo também é diferente. Então, para os 3 modelos, você tem a variação óbvia do seu estilo de uso. Mas fica aqui já a dica, o mais compacto também tem características diferentes dos outros 2. É um paradoxo isso. Já o Galaxy S22 Plus tem a bateria maior, junto com o corpo maior, ela vai para 4.500 mAh. E já no Galaxy S22 Ultra, que é o maior de todos, a bateria também, ela passa de 4.500 para 5.000 mAh aqui. Então 3.700 mAh no Galaxy S22, 4.500 no Galaxy S22 Plus e 5.000 mAh no Galaxy S22 Ultra. Mais características, mais tela, mais bateria, mais compacto, mais eficiente, também menos bateria. Fica a escolha de pegar o mais compacto e leve, ou então de pegar o aparelho maior e com mais características e também com um pouco de bateria extra.
Indo para a parte de processamento. Esses 3 modelos são topos de linha, então provavelmente você tem que escolher um deles para trabalhar, para usar as suas coisas casuais e profissionais, ou se simplesmente você tem que ter um celular que é rápido bastante, potente bastante para você também fazer coisas sérias com ele, também trabalhar com ele. Fica a questão: qual é o mais potente? Qual deles é a melhor escolha? E a resposta é empate. A resposta é qualquer um dos 3. Entre o Samsung Galaxy S22, o Samsung Galaxy S22 Plus e o Samsung Galaxy S22 Ultra, não existe diferença entre os processadores. Os 3 entregam a mesma proposta. Independente do que você fizer no seu trabalho ou casualmente, ou a quantidade de aplicativos que você instalar, a complexidade deles, os jogos que você escolher, os 3 oferecem o desempenho máximo que hoje temos na plataforma Android. Este aparelho e este aparelho utilizam Snapdragon 8 geração 1, ou seja, são processadores de 4 nanômetros nos 3 aparelhos. Não faz diferença nenhuma qual escolha de Galaxy dessa mesa, o processador é exatamente o mesmo e isso é excelente. Ou seja, se você opta pelo modelo menor e mais compacto, ele é tão potente quanto o modelo maior e mais robusto. Existe diferença entre eles? Existe. Você encontra ainda mais memória RAM, ainda mais espaço de armazenamento no Samsung Galaxy S22 Ultra. É pequena a diferença? É. É incremental? É. Você vai sentir alguma diferença se você rodar o mesmo jogo em um dos 3? Não. A gente vai colocar os dados deles na tela aí para vocês verem a diferença de memória RAM e de armazenamento interno dos 3. Vocês viram os números? Não tem diferença. Todos eles estão muito acima, mas muito acima do que o Android precisa para rodar em velocidade máxima e para todos os aplicativos, não importa qual você escolher da Play Store, também rodar em desempenho máximo e com sobra. Por que eles têm esse excesso de especificações tão acima do necessário? Porque a ideia é que eles trabalhem como computadorzinhos, dependendo do que você for usar, conectar no dispositivo externo, no monitor externo que seja, e também que eles façam mais de uma tarefa ao mesmo tempo, que você divida a tela e use multitarefa, enfim, que você pegue os recursos avançados deles e faça ainda mais tarefas exigentes. Então, em termos de processamento, não tem nem o que dizer. Os 3 são topo de linha, os mais potentes da Samsung disponíveis e parte do hall de Androids mais potentes do mundo. Então, fica a dica para vocês que a escolha do mais compacto, nesse caso, faz sentido se você quer o mais compacto, do mais parrudo se você quer o mais parrudo e o equilibrado intermediário também. Você não vai comprometer performance. Você pode sim escolher de acordo com a sua necessidade, tanto de fotografia, quanto de portabilidade, quanto do equilíbrio entre os 3. Muito bem, passamos o dia aqui com o Samsung Galaxy S22, o Samsung Galaxy S22 Plus e o Galaxy S22 Ultra, esses 3 aparelhos que vocês viram bastante aqui, justamente para dizer qual a diferença ponto a ponto, para entender para quem é cada aparelho. Qual a diferença de fotografia, diferença de bateria, diferença de tela, de todas as características deles. Então, para você que no começo olhou para o menor e teve uma impressão, olhou para o maior e teve outra, acho que agora dá para ver que as semelhanças são muito maiores que as diferenças, inclusive, mas que ainda assim há uma proposta diferente. Mas que se fosse necessária uma divisão clara entre eles, dá para assim agrupar o Samsung Galaxy S22 e o S22 Plus num grupo, onde um é uma versão mais compacta do outro, e o Samsung Galaxy S22 Ultra num outro grupo, onde ele oferece um pouco mais de ferramentas de produtividade que estão presentes nos outros dois. São aparelhos que fazem muito sentido para todas as funções. Se você optar qualquer um dos 3, sem escolha,
Eles vão oferecer para você um pacote completo de entretenimento, de uso profissional. Só que esse ajuste de uma câmera a mais, esse ajuste de eu gostaria de uma tela maior, uma bateria maior, ou então um aparelho mais leve, é o que a gente fez durante o vídeo. Então deixa aqui nos comentários qual dos três faz mais sentido para você. Afinal, a gente passou o dia aqui e esse é o fim desse vídeo. Qual dos três atende melhor o seu uso de smartphone no dia a dia? Deixa nos comentários, se inscreva se não for inscrito e até a próxima. O pessoal já guardou tudo aqui. Eu queria fazer isso desde que eu cheguei. Eu tô filmando com o Galaxy S22 Ultra, inclusive, e ninguém deixou. Mas só que agora ninguém pode me impedir. Então, aproveitar e entrar na piscina! Finalmente!